Olá, sou Daniel Fernandes, aqui do canal Universo das Lutas, e nós vamos falar aí sobre a retrospectiva do ano de 2020, sobre o que, na minha opinião, o que de melhor aconteceu no UFC, ok? Mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixe de acionar as notificações e também dê o seu like, que é muito importante para o nosso canal, ok? Querido, vamos falar aí no vídeo de hoje sobre do que, na minha opinião, aconteceu de mais importante nesse ano, que foi um ano bem diferente no UFC, um ano de pandemia, em que muitas das coisas aconteceu, principalmente todos os eventos. Nós tivemos lutas canceladas devido à Covid-19, vários lutadores aí, infelizmente, pegaram essa doença, tiveram que se ausentar aí dos cards, muitos cards aí sem muitas lutas. Tivemos também aí a aposentadoria do Khabib Nurmagomedov, que lutou com o Justin Gaethje no UFC 254, no dia 24 de outubro, e após a sua vitória, depois que ele apagou o Justin Gaethje aí, ele surpreendeu o mundo inteiro, dizendo que iria se aposentar, que era a sua última luta, deixou aí a luva no centro do octógono, disse que não tinha mais graça lutar no UFC, disse que só tinha graça quando seu pai estava vivo, que foi ele que idealizou tudo isso daí, e em conversa com a sua mãe, ele prometeu que seria a última luta do UFC. Então ele venceu, ficou aí com um card aí de 29-0. Dana White tenta até hoje aí fazer com que o russo volte a lutar, mas ele está firme aí, dizendo que não vai voltar, que já se aposentou e não tem jeito. Então isso foi algo bem relevante que aconteceu aí no dia 24, na UFC 254, ok? Infelizmente aí, ele que estava muito bem na organização, passando o carro em toda a categoria dos pesos leves, acabou anunciando a sua aposentadoria. Aconteceu também de extraordinário, foi também a despedida de Anderson Silva do UFC, é isso aí. Foi no dia 31 de outubro, logo depois do evento aí do Khabib, ele que fez a sua última luta contra o Uriah Hall, infelizmente acabou sofrendo aí um nocaute técnico. Após o evento, nós tivemos aí, como sempre, declarações aí surpreendentes do Dana White. Aliás, surpreendente não tem nada, né? Que ele sempre solta uma dessa. Nós tivemos declarações fortes do Dana White, dizendo que se soubesse que a luta ia ser dessa forma, não deixaria Anderson Silva lutar, que ele se arrependeu de deixar o Anderson lutar, enfim. Anderson lutou, perdeu, infelizmente ele acabou saindo do UFC dessa forma aí triste, né? Lamentável, perdendo com o nocaute técnico. Ele que acabou fazendo a sua última luta sem torcida. Anderson Silva, que dava show quando entrava no octógono. Eu tenho certeza que o UFC ele deve muito pro brasileiro. Na minha opinião, é o maior lutador de todos os tempos brasileiro, se não do mundo. Ele que foi responsável por popularizar o MMA aqui no Brasil, acabou saindo dessa forma. Mas Anderson Silva, que tem hoje 45 anos de idade, não se aposentou não. Saiu do UFC dizendo que vai continuar lutando, porque é isso que ele fez em toda a sua vida e vai continuar aí na ativa. Um outro fato bem interessante que aconteceu aí foi no UFC 253, que foi da luta do Paulo Borrachinha e do Israel Adesanya. Essa luta aconteceu no dia 19 de setembro, foi uma luta muito esperada, considerada a luta do ano. Paulo Borrachinha, mas tirou bastante o Adesanya do sério, brincou demais com ele na pesagem, deu uma faixa branca pro Adesanya. Adesanya ficou puto da vida com aquilo, ficou muito bravo. Paulo Borrachinha disse que ia correr atrás dele, que ia bater nele, que iria finalizar, que iria nocautear, que iria arrebentar o nigeriano, e o nigeriano bem na dele, dizendo que o Paulo Borrachinha era burro. Ou seja, foi criado aí uma áurea totalmente grande, aí, um efeito espetacular. Infelizmente aí na hora da luta, o Borrachinha tomou um pau do Adesanya e o pior, tivemos a famosa sarrada do Adesanya, que até hoje a turma tira o sarro do Borrachinha, dizendo que o Borrachinha está grávido ainda do Adesanya. Borrachinha saiu do octógono, infelizmente
humilhado por tudo que aconteceu dentro do octógono. Ele que humilhou a Adesanya fora do octógono com as suas provocações, infelizmente acabou sendo humilhado aí pelo nigeriano dentro do octógono. E o brasileiro, que todos nós apostávamos aí que ele poderia vencer o Israel Adesanya nos pesos médios, acabou perdendo por nocaute técnico de uma forma vergonhosa. Mas não foi só de coisas ruins que nós vivemos esse ano de 2020, não. Nós tivemos a Amanda Nunes lutando no mês de junho e defendendo aí o seu título dos pesos penas. Amanda Nunes, que tem 2 títulos aí em 2 categorias diferentes do UFC. Ela não foi a única. Nós tivemos Daniel Cormier, tivemos Conor McGregor, tivemos o Henry Cejudo, mas nenhum deles conseguiu defender as 2 categorias, os 2 cinturões. E a Amanda Nunes, ela acabou aí quebrando o recorde, fazendo história contra a Felipe Spence, defendendo o título dos pesos penas em junho. Ela foi a primeira mulher, aliás, a primeira mulher não, contando mulher e homem, sem gêneros, foi a primeira pessoa aí a defender 2 títulos no UFC, sendo detentoras de 2 cinturões do UFC. Então a Amanda Nunes aí fazendo história no UFC. Infelizmente a baiana não vende muito, não sei o que acontece. Eu acho que ela deveria ter um assessor aí, alguém por trás dela para estar orientando ela a como vender as suas lutas, porque ela não vende muito, mas ela tem um talento incrível, luta demais e é dona aí do cinturão dos pesos galos e também dos pesos penas do UFC. Então a Amanda fez história aí no ano. Tivemos também o brasileiro Davidson Figueiredo, que fez história no UFC, ele que salvou aí a divisão dos pesos mosca do masculino, né, do UFC. Ele que lutou contra o Alex Pérez e depois de 21 dias defendeu o seu cinturão com o Alex Pérez e depois de 21 dias ele lutou contra o Brandon Moreno. E na luta contra o Brandon Moreno, que foi no UFC 256, o Davidson Figueiredo não decepcionou não. Ele que teve aí um problema estomacal aí, logo antes da luta, foi pro hospital, ficou em observação, mas mesmo assim foi pra luta e defendeu o seu cinturão. A luta acabou empatada. Dana White disse que vai fazer essa luta ainda em 2021, mas fato é que o brasileiro quebrou aí o recorde que era da Ronda Rousey. Ronda Rousey, que havia disputado o cinturão, depois acabou defendendo com apenas 56 dias, ou seja, quase 2 meses. E o brasileiro aí com 21 dias já estava dentro do octógono novamente aí, quebrando o recorde, fazendo história, ok? Então esse foi um resumo aí rapidinho do que aconteceu de mais importante, na minha opinião, no ano de 2020 no UFC. Eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários o que você acha que aconteceu aí de mais relevante em 2020. Você concorda comigo? Discorda? Tem mais alguma coisa que eu deixei de colocar aí? Deixa aqui nos comentários abaixo, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e fique com Deus.